antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Não assista essa live como se fosse uma história triste. Eu quero que você assista como um alerta amoroso. Porque o que aconteceu comigo me ensinou uma verdade que as pessoas não gostam de encarar. A vida não espera a sua agenda folgar. Hoje eu quero que você saia daqui com clareza para parar de empurrar sua vida para depois e colocar ordem por dentro e por fora, antes que você seja obrigado a parar do jeito mais doloroso. Meu esposo era piloto, um profissional dedicado, professor na Alfa, tinha quase 1000 horas de voo, noturno, diurno, voava em neblina, com neblina, sem neblina, apaixonado pelo que ele fazia, estudou muito para chegar onde chegou. Nós tínhamos planos, viagens, projetos, família. E na sexta-feira o avião dele caiu. Ainda estão investigando. E tem gente tentando colocar a culpa nele. Eu não vou usar esse espaço para discutir isso. Eu só vou te dizer uma coisa. Eu conhecia o homem que eu casei. Eu sei do nível de excelência e responsabilidade que ele carregava. Quando eu recebi a notícia, eu fiz a pergunta que talvez você faria. Deus, por quê? E a resposta que eu queria não veio. Mas Deus começou a mudar a pergunta dentro de mim. Ao invés de por quê, eu comecei a perguntar para quê. O que o Senhor quer transformar em mim através dessa dor? E aqui eu vou tentar. Eu quero falar especialmente com você que vive dizendo: depois eu vejo, depois que a empresa estabilizar, depois que eu vender mais, que eu bater minhas metas, depois que eu passar de fase, depois que eu entrar em férias, no ano que vem. Só que a vida não marca reunião com a gente. Ela interrompe. E quando interrompe, ela cobra o preço que a gente adiou. Princípio 1. A vida é um presente, não uma garantia. Somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente vive como se tivesse controle. Planeja os próximos 5 anos, mas não vive a terça-feira. Depois da perda do meu esposo, eu nunca mais enxerguei o tempo do mesmo jeito. E eu quero te fazer uma pergunta simples, sem drama. Se hoje fosse o seu último dia, você estaria vivendo realmente o que importa? Ou só estaria resolvendo problemas, apagando incêndios? Para mim, o automático tem 3 sinais bem claros: insônia ou sono ruim, ansiedade constante, presença física e ausência dentro de casa. E o mais perigoso é que isso vira normal. Você acostuma, você chama de fase, você chama de preço do sucesso. E aí você empurra para depois. Até que um dia a vida te obriga a parar. Foi aí que eu entendi: o problema não era falta de capacidade, não era falta de inteligência, não era falta de esforço, era ausência de ordem. Não é sobre virar outra pessoa do dia para a noite. É sobre colocar cada área no lugar certo, um passo por vez. Em Provérbios está escrito
sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A maior batalha não era do lado de fora, era dentro. Era não deixar a dor virar amargura. Era não deixar o trabalho virar fuga. E aqui vai a verdade que cutuca. Quando você diz, depois eu vejo, muitas vezes você está dizendo, depois eu sinto, depois eu encaro, depois eu cuido. E isso vai, acumulando. Porém, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom. A morte não é boa. A dor não é boa. Mas Deus pode transformar. Responsabilidade aqui é parar de terceirizar. Não é a empresa que destrói sua família, não é a sua agenda, não é o seu emprego que destrói a sua saúde, seus relacionamentos. É a falta de ordem nas decisões. E isso a gente consegue reconstruir. Escolham hoje a quem servir. A palavra é hoje, porque depois é uma promessa vazia. Hoje eu escolho levantar. Hoje eu escolho ser presente. Hoje eu escolho honrar a história que eu vivi. Vivendo uma vida que vale a pena. Quem ouve essas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Estrutura, gente, é o que te sustenta. Quando a emoção oscila, é rotina mínima, é prioridade clara, é limite. E aqui tem um ponto para todos nós. Se a empresa ou seu emprego depende demais de você, isso não é força, isso é fragilidade disfarçada. E uma vida sem estrutura sempre vai te empurrar para o automático. Eu não quero que a minha vida seja só sobre produzir. Eu quero que seja sobre frutificar, servir, ensinar, ajudar, gerar valor. E eu acredito que o maior legado de um empresário ou de uma pessoa física não é o que ele constrói no CNPJ, no seu emprego. É o que ele constrói dentro de casa e dentro de si. Se você é do time do depois eu vejo, eu quero te dar um primeiro passo simples. Hoje, ainda hoje, separa 10 minutos e faz 2 perguntas no papel. O que eu estou adiando na minha vida que está me custando caro? Qual é uma decisão de ordem que eu consigo tomar nas próximas 24 horas? Pode ser uma conversa com seu cônjuge. Pode ser marcar um check-up, entrar numa academia. Pode ser colocar um limite de horário. Pode ser dormir sem tela, lendo um livro, lendo a Bíblia. Uma decisão pequena, real. Porque ordem começa pequeno, mas começa hoje. Eu não tenho resposta para todas as perguntas que vocês me fizeram no direct. Mas eu tenho uma certeza. Deus continua sendo Deus. Mesmo quando o coração chora. A morte me ensinou que o tempo é curto. Que sucesso sem presença não vale a pena. Que dinheiro é importante, é ferramenta, mas não substitui um abraço. Que família é presente. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa live, é não espera a vida te obrigar a parar. Escolhe colocar ordem agora.
Porque sair do automático não é sobre ter mais tempo. É sobre decidir o que manda na sua vida. Se você quer que eu te ajude a colocar em ordem, sair do automático, escreve a ordem no direct. Eu vou te responder com o próximo passo para você começar. E se essa live falou com você, compartilha com um amigo, parente, empresário, que vive no depois eu vejo.